Fala pessoal, e aí? Quinta-feira, 9 horas em ponto, estamos aqui para a nossa live. Hoje o tema é armários e closets. Vamos ver quem vai chegar aqui. Nossa, já! Temos já 5 pessoas, 7. Quero saber quem que tá aí, quem que chegou. Oi Adri, tudo bom? Fernando, tudo bom? Zenaide, quem mais tá aí? Deixa eu ver. Ai, Andréia, beijo. Duque, me adora. Eu também te adoro, Duque. Boa noite, Cris. Olá, Cris. Diana, a Miriam. Quem mais tá aí? Beijo pra você também, Andréia. Quem mais? Deixa eu ver quem tá aí. Michelen. Lídia, chegou Lídia, muito bom. Ivan de Santos, muito bem. Duque, eu já falei seu nome, hein? Cris, Eliana Penteado, muito bem. A Veri entrou em contato comigo ontem, viu? Obrigada. Elaine, a Charada Moca chegou. Beijo, minha querida. Você é muito carinhosa. Muito obrigada pelas mensagens, viu? Suelim Brum. Ainda bem, hein? Eu tava lá só fiscalizando no WhatsApp. Regina de Goiânia. Elaine Alves. Tô cheia de xará aqui hoje, hein? Quem mais tá aí? Já temos 36 pessoas. Lu, como que você poderia não vir? Gleice, olha eu aqui, tô vendo, Gleice. Mari, Ângela Viviane, Luciana Ferreira, oi. Núbia Reis, boa noite, cheguei. Luciano Dutra, hoje essa live vai ser muito boa para você e pro teu trabalho. Gislaine, Noêmia, tudo bom? Wellington Júnior chegou. Claudinha, tudo bom, Claudinha? Chegou, muito bem. Bom, enquanto está chegando o pessoal aqui, Sinara chegou também. Vou comentar um pouco sobre o que nós vamos fazer. Hoje a gente vai falar sobre armários e closets, tá? Então, como que a gente faz a disposição desse armário, tá? Como que a gente pode baratear o projeto desse armário numa empresa de planejados? Como organizar as roupas de uma forma assim correta, né? Sem desperdício de espaço, porque vou dar um exemplo, né? Numa prateleira onde cabe uma pilha de roupa e meia, você perdeu, né? Não tem meia pilha de roupa, então você acaba perdendo esse espaço. Então, isso é por falta de planejamento, mas eu vou explicar tudo isso hoje, tudo isso. Antônia chegou, Ali Oliveira, quem mais? Quem tá aí? Fábia, minha cunhada amada, querida, te amo, cheio de coraçãozinho aqui, tô vendo tudo. Gente, se você acha que tem alguém que seja interessante, compartilhe essa live. Eu tenho um propósito que é de ter um alcance grande dessas informações por pessoas até mesmo que acham que não contratar um profissional. Então, assim, é o meu propósito. Eu acho que tem que atender todo mundo, entendeu? Não adianta só fazer o design para atender umas pessoas, eu acho que tem que ser para todos. Então, se vocês puderem me ajudar e puder compartilhar essa live, eu vou ficar muito feliz mesmo. Então, vamos lá. Temos aqui Dani, Sinara, obrigada, Sinara, já compartilhou, obrigada, viu? A Elaine Fabra também compartilhou, obrigada, minha querida. Leia, oi maravilhosa, obrigada. Paulo, boa noite. Então, vamos lá, gente, vamos começar? Beleza? Primeiro eu jogo os meus corações aí, e aí eu já sei que eu posso começar a nossa live. Pode ser? Que tal? Valeu, obrigada, gente, obrigada mesmo. Bom, vamos começar falando da matéria-prima
dos armários, tá? Nós temos os armários em MDP, os armários em MDF. Qual que é a diferença do MDP para o MDF? Porque tem algumas pessoas que dizem, não, porque o MDF é muito melhor, o MDF ele é mais caro porque ele é melhor, enfim. Na verdade, são dois produtos para duas finalidades diferentes, tá? O MDP, por que ele chama MDP? É partícula de média densidade. Então, quando você abre, é uma pena que eu não tenho uma peça aqui. Mas o MDP, quando você quebra ele, quando você corta, né? Quem é marceneiro sabe, tem uma certa dificuldade de cortar bem retinho o MDP, porque ele dá aquela esfarelada. Mas não é porque ele é um produto ruim, né? É porque ele é feito com outro fim. Pensa que a madeira bruta, por exemplo, ela vai passando em vários processos e vai tirando várias partículas, né? Então, quanto maior a partícula, beijo, Renato. Então, quanto maior a partícula, mais as propriedades da madeira original você tem. Então, por exemplo, aquele tapume que você vê na rua, que tem aqueles pedaços assim de madeira, um trançado no outro, que geralmente o pessoal usa para fazer tapume, ele tem uma resistência super boa. Por isso que ele é usado para fazer tapume. Então ele leva a chuva, você prega, tira o parafuso, põe de novo. Ele não tem problema de você pôr um parafuso, depois tirar e não entrar novamente. Ele é pau para toda obra. Por isso que ele é usado como tapume. Então ele tem umas peças bem grandes assim de madeira entrelaçado nele. O MDP passa por outros processos, né, de deixar as partículas menores, e por isso ele acaba sendo mais caro do que me perdoa, gente, do que esse tapume, né? E por sua vez, o MDP, por ter partículas, ele aguenta um pouco mais de peso do que o MDF, só que o acabamento dele não é legal. Então não dá para usar um MDP para fazer uma laca, por exemplo. Então, se você quer um MDP para cortar esse MDP e passar uma fita de borda nele, não é o ideal. O que é fita de borda? Vou pegar aqui um pedacinho, ó. Isso aqui é uma peça, embora seja de MDF, não dá para ver porque é por dentro. Então, ó, isso aqui é a fita de borda. Tem gente que chama de fita de bordo, enfim. Essa é essa fita. Então, quando você pega uma placa de MDP e você corta, passa a serra, ele fica estilhaçado. E aí, na hora de colocar essa fita de borda, ela não fica legal. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual os marceneiros não gostam de usar o MDP. É por conta do acabamento. Mas o MDP tem umas coisas boas também, que dá para você enfiar um parafuso e tirar N vezes, né? Se você mergulhar o MDP na água, ele incha menos do que o MDF, porque ele tem outras propriedades, né? Enfim, os armários eles podem ser feitos em MDP. Tem algumas empresas que vendem as portas em MDF e a caixa em MDP. Ele sai mais barato, mas não é porque ele é pior, é porque o processo de fabricação dele tem menos processos, tá? Já o MDF ele tem essa sigla de MDF porque são fibras de média densidade. Então, até você chegar nessa fibra, você precisa passar por mais processos, né? Para diluir, para picar essa madeira até virar esse MDF. Para você ter uma ideia, uma placa de MDF, ela vem com 30 centímetros, depois ela vem comprimida e depois ela vira uma de 15 milímetros, que é essa aqui. Então, o que é legal do MDF? O legal é que quando você corta o MDF, ele fica com um estilhaço mínimo, ele dá um acabamento muito melhor e aí faz com que você consiga colocar uma fita de borda e dar um melhor acabamento. Estive estudando o MDP, ele retém menos umidade. É isso mesmo, Luciano. Então, se você mergulhar duas peças, uma de MDP e uma de MDF,
você vai ver que o MDF ele incha mais, ele absorve mais água do que o MDP. Estão dizendo para mim que tá travando. Tá travando? Tá? Eu posso continuar aqui? Não? Posso continuar? Só me dá um joinha aí para eu saber se eu posso continuar. Não. Beleza. Então, tá normal. Então, tá bom. Obrigada, gente. Bom, então temos essas duas diferenças. Então, quando você for comprar um armário e a pessoa... É claro que as caixas em MDP é mais barato. Tem empresas de planejado que trabalham só com MDF. Então, não tem comparação o preço de uma caixa em MDF para uma caixa em MDP, porque o MDP é mais barato, não tem para onde correr. Então, primeiro já vai ter a primeira diferença de preço do armário aí, tá? Bom, outra coisa que você tem que observar são as espessuras das madeiras, tá? Então, essa aqui tem 15 milímetros, essa tem 18. Vou colocar uma ao lado da outra aqui. É pouco, mas isso aqui faz uma diferença na hora de fazer uma lateral de armário ou fazer uma prateleira. Então, esses 3 milímetros que tem de diferença aqui de uma para outra, vou até fazer aqui para ver se dá para ver. Espera aí, ó, tá vendo essa diferencinha aqui? Deixa eu ver se... Aqui, ó, tá vendo? Então, essa diferença faz com que o de 18 milímetros consiga aguentar, né, mais peso numa prateleira do que o de 15. Não tem milagre. E logo, o de 18 é mais caro do que o de 15. Então, de novo, se você está indo fazer um orçamento de imóveis planejados em algum lugar, você tem que se atentar às laterais. Se é de 18, se é de 15 ou se é de 25. Porque tem diferença de preço. Você tem que comparar sempre alhos com alhos, correto? Não dá para comparar produtos diferentes. Outra coisa também são os fundos. Tem fundos de 3 milímetros, fundos de 6 milímetros e tem gente que usa um fundo estruturado de 15 milímetros. E isso também faz com que isso tenha uma diferença. A Ângela está perguntando se MDF pesa mais que MDP. Sim, o MDF pesa mais do que o MDP, sim. Tá? Bom... Aí, nós temos o revestimento deles. Até aí deu para entender, né? Da matéria-prima e das espessuras e as diferenças que tem entre eles. Aí, eu queria falar sobre... eu esqueci. Eu queria falar sobre os revestimentos, tá? Então, nós temos o BP, que é uma espécie de laminado de baixa pressão, que é isso aqui, que lembra um pouco a Fórmica. Eu não vou, assim, é que Fórmica é uma marca, tá? Então, é uma marca que ficou super famosa por conta disso, é igual a Cotonetes, que quando é uma marca de um produto, mas quando você fala em cotonete, você já lembra da hastes flexíveis com pontas de algodão. E a Fórmica é um laminado melamínico de baixa pressão, que é isso aqui que dá essa durabilidade para a madeira, certo? Existe uma outra coisa no mercado chamado FF, que é o Finish Foil. Para que serve? O que é o Finish Foil? É o principal produto que as empresas como Marabras, Casas Bahia, Madeira, eles vendem, né? Então, na verdade, é uma espécie de um papelão, né? Com uma camada de verniz por cima. E é claro que quando você vai fazer um orçamento, e aí você vê um orçamento, por exemplo, na Mobile, né? Ou na Madeira, que tem um armário de quase 2,60 metros, né? Que custa R$900, e você tá fazendo um armário de 2,60 metros com um marceneiro, com uma loja de planejado, e ele tá ficando em 5 mil, é claro que tem diferença, gente. E tá aqui, ó, é no produto.
é na matéria-prima, é na ferragem, é na dobradiça, é na corrediça, não tem milagre, tá? Outra coisa, depois eu vou falar, eu tô falando sobre um geral dos armários e aí depois a gente vai focar dentro da parte de interna, tá? Então, outra coisa, dimensões, né? Se você, a placa de MDF, ela tem, mais ou menos, tá? Porque eu não manjo muito. Então, eu imagino que ela tenha 1,82 por 2,70 e alguma coisa. Não é isso? Alguém me ajuda aí? O Luciano. Então, assim, a placa, ela tem esse tamanho, certo? Então, vamos supor que é isso aqui. Aí, o que as empresas fazem? Ela pega um armário, faz às vezes com 46 de profundidade. É que agora aqui tá ao contrário, não sei nem como que faz o 4 aqui. Deu certo? Deu. Então, ele faz com 46 de profundidade, porque aí ele consegue dividir isso aqui, por exemplo, em, sei lá, 4 partes, ou 5, não sei, não tô fazendo conta, tá? Isso aí, 1,84 por 2,75, 1,80 por 2,75, é mais ou menos isso. Então, se você diminui a profundidade da lateral do armário, você consegue fazer mais peças. E isso faz com que o armário, numa produção geral, fique mais barato. Então, se você vai numa empresa de planejados, né, de primeira linha, ou no marceneiro, e ele vai fazer um armário decente com 55, 60 de profundidade, significa que ele só vai conseguir tirar 3 laterais. Ele só vai conseguir fazer 3 laterais dessa placa inteira. E isso faz com que o processo de produção do armário dele fique mais caro, porque ele vai usar mais material. Entendeu? Então, então, de novo, o que é importante você observar quando for fazer um orçamento, para que você orce a mesma coisa. Qual é o material que está sendo usado? Se é MDP ou se é MDF, tá? 2, qual que é o acabamento? Se é pintura, se é BP ou se é um finish foil, que é um FF, que o pessoal chama, certo? Eles têm diferença de preço também. E por último, profundidades. Se você está comprando um armário, né, num site por exemplo, o madeira, eu não estou falando nenhuma mentira aqui, né? Então eu acredito que ninguém possa me processar, mas enfim. Então, se você vai estar comprando um armário, não, é que a laca é muito cara, Ivi. Então eu não tô. É difícil as pessoas fazerem um guarda-roupa com a parte interna em laca. Então não tô nem entrando nesse mérito, tá? Que a laca é o mais caro de tudo. Então, às vezes, se você for fazer uma porta laqueada, aí você se prepara que a laca e o vidro, tá ali, ó, o preço dos dois. Então, voltando aqui. Então, se você pega esses sites dessas empresas, né, que você compra esses armários, né, super grandes e num preço super barato, 900 mil reais, gente, não tem milagre. É porque você tem que dar uma olhada e ver qual que é a altura, qual que é a profundidade e qual que é o acabamento. Geralmente está escrito brilhante. Quando vem escrito brilhante é porque é FF. Beleza? Tá entendido isso sobre os acabamentos das coisas? Deu para entender e fazer um orçamento direitinho? Me dá um joinha aí para eu saber que vocês entenderam, que aí agora a gente vai passar para outra coisa, beleza? Ah, então tá bom, então tá entendido. Aí, 2, se você fizer os armários numa cor mais clara por dentro, o Luciano Dutra tá falando que eles fazem pelo aproveitamento de chapa. Sim, que é isso daqui que eu tava explicando. É que você sabe o termo técnico, né, Luciano? Porque você trabalha com isso. Mas é o aproveitamento de chapa mesmo. Então, ó, sobre os armários agora. Se você tiver a opção de fazer os armários, o branco é sempre mais barato. Ponto. O branco é a cor mais barata que existe. Então, de novo, se for fazer um orçamento e estiver fazendo num branco em um lugar e fizer madeirado no outro, já sabe que o branco vai ficar mais barato.
Então, se você optar em fazer a cor interna dos armários na cor clara, ele vai refletir parte da luz que vem de cima, ó, até fica mais claro. Então ele reflete a parte da luz que vem do teto e você consegue enxergar melhor as coisas que estão dentro do armário, porque o branco ele já reflete uma luz naturalmente, certo? Se por um acaso você já tem um armário e não tiver jeito, né, que já não tá em branco, então você já comprou, já não é branco e tudo mais, existem algumas coisas que podem ser feitas. Eu não tenho como botar imagens aqui, tá? Então eu imprimi algumas, eu sei que é um negócio meio porco, mas é o que dá pra fazer, certo? Então, você tem a possibilidade de comprar um cabideiro iluminado. Ó, aqui não aparece, mas isso aqui é a parte do cabideiro e essa parte mais clara aqui é uma luz que ele tem um sensor, você abre a porta e abre e ilumina a parte de baixo dos cabides, né? Ilumina essas roupas aqui. Hoje, no Mercado Livre, você consegue encontrar um cabideiro iluminado que vai pilha, né? Porque geralmente você precisa de alguma coisa que dê energia, por R$300. Eu vi hoje no Mercado Livre, você consegue comprar um cabideiro por R$300 e aí você consegue adaptar e colocar dentro do seu armário. Você abre a porta, ele tem um sensor e aí ele funciona, se não você fecha, ele apaga. Se não, tem uma chavezinha aqui de liga e desliga e aí você consegue colocar, tá? E numa versão mais barata, existe uma lampadinha e mais prática que é vendida na Leroy Merlin, que é isso aqui, ó. Ela tem um adesivo por trás, tem essa lampadinha aqui, vão 3 pilhas palito e aí você pode simplesmente grudar na parte de cima do seu do cabideiro e aí você só empurra com o dedo que ele acende, tá? Geralmente é essa luz branca aqui, ele deve custar hoje por volta de acho que uns 20 e poucos reais, ou menos do que isso, mas soluciona o problema da falta de luz dentro do armário. Para quem colocou, já tem um armário e é um armário escuro, certo? Existe adaptação que dá para colocar energia elétrica nesse cabideiro? Não sei, Leandro, eu não pesquisei sobre isso, porque geralmente quando eu peço para fazer um armário e peço o cabideiro iluminado, ele já vem. Então eu não sei te falar isso, mas eu vou dar uma pesquisada e vejo. De bate pronto eu não sei qual é a adaptação que tem que ser feita para poder ligar os cabideiros, tá bom? Bom, outra coisa que a gente pode fazer também a gente pode simplesmente tem um armário aqui na frente. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Ah, dá. Então a gente tem um armário. E aí a gente pode colocar, se você tiver um forro de gesso, você pode colocar um ponto de dicróica ou lâmpada par que você consiga direcionar e aí você vira ele para dentro do armário e aí você acende no interruptor mesmo, né? Porque se existir dá para fazer embutido. Ah, alguém me perguntou. Ah, tá bom, ó, o Luciano, ele é marceneiro. Ele falou que também tem esse cabideiro com LED 110 e 220 volts. Então você pode adaptar isso com com um interruptor e um ponto de elétrica. Obrigada, Luciano. Aí alguém me perguntou aqui se dá para pintar o armário por dentro. Dá! Fica meio porco, né? Não tem milagre. A não ser que fosse para tirar as peças e aí para pintar e colocar as peças de novo, seria legal. Mas se não, vai só meter a tinta lá. E se você pintar de branco, se for para pintar, que pinte então com tinta à base de água, porque se for a base de solvente vai ficar amarelo. Outra coisa,
Se o seu armário for em BP por dentro, é melhor não pintar, porque ele vai sair com o tempo. Só dá para pintar se for de madeira mesmo. Aí tem que passar uma seladora, tem que fazer todo um processo antes, tá? E o Luciano falou que fica ruim por causa do cheiro da tinta. Pronto, Luciano, ó, não dá. Então não dá para pintar, porque senão as roupas ficam com o cheiro da tinta esmalte mesmo. Boa. Bom, então já falamos das cores das tintas. Agora falamos das dimensões também dos armários, né? Peraí, deixa eu virar aqui. Ó, uma última coisa, que é uma pegadinha das lojas. Não adianta, quem tem loja e tá assistindo, eu vou falar porque eu sei como é que acontece. Ó, você tem um pé direito, por exemplo, de 2,50. Dá pra ver aí? Dá. Aí, você, a princípio, quando você vai fazer um orçamento numa loja de planejados, eu sei porque isso aconteceu com o Marcos. Então, você vai fazer um orçamento na loja de planejado, você entrega a plantinha. Geralmente, a plantinha não tem a altura do pé direito. Aí, o cara vai lá e faz um orçamento para você. Aí, ele vai lá e põe um armário aqui. Põe um fechamentozinho aqui baixinho, geralmente de 10 centímetros. E faz esse armário com 2,40, certo? Aí, você faz o orçamento e fala assim, putz, ficou caro. Ai, porra, não tem... Puxa vida, não dá pra você fazer um preço melhor, não dá pra você dar um desconto, não dá pra você fazer alguma coisa diferente, não sei o que. O cara fala assim, dá pra fazer, eu vou te dar um desconto que vai ser muito bacana. E aí, de repente, ele pega e vem com R$1.000 a menos. Aí, no dia da instalação, né, quando for instalar, aí você tá lá com um armário de 2,20 com 30 centímetros de fechamento. Parece besteira? Parece que não existe isso? Existe porque na casa do meu namorado Marcos, o armário é aqui, ó. Tem duas portas de correr, uma pra cá, e nós temos 30 centímetros de fechamento. 30 centímetros de fechamento. Imagina um maleiro, se você pudesse colocar mais coisas nesse maleiro, o que não caberia lá em cima. Então, de novo, não tem milagre. Se tem quando você for assinar esse executivo, veja quanto tem meu pé direito, 2,50, então eu quero um armário com 2,40. Não adianta querer um armário com 2,50, porque para montar você precisa de uma folga, né? Geralmente o teto não tá tão reto assim e você precisa montar o armário e virá-lo, né? Então você precisa dessa folga para poder colocar isso aqui. O Luciano, que também trabalha com marcenaria, falou que já viu umas coisas assim. E eles fazem isso, porque não tem milagre, gente. Não tem. Eu pareço estar assim um pouco... a Débora falou que fizeram isso também. É muita sacanagem isso, né? Eu fico possessa, que eu não posso falar palavrão aqui, é possessa. Bom, dimensões, então eu falei disso, né? E na marcenaria só fazem trabalhos sob medida e os planejados trabalham com módulos. O Leandro está falando. Ok, Leandro, mas por exemplo... Nos planejados, você tem 2,20, 2,40, 2,60. Em algumas lojas tem 2,27, 2,43. E muitas empresas de planejada acontece de fazer módulos sob medida hoje. Então, assim, se você pegar, por exemplo, por exemplo, Italínia, né? Faz muito tempo que eu não compro Italínia, mas Italínia e Nil geralmente são mais engessadinhas, né? É o que tem, pronto e acabou. Então, mas algumas outras empresas você consegue pedir uma profundidade maior e fazer na altura do que o cliente precisa. Por exemplo, a Ornari. Eu trabalhei na Ornari. Tá certo que, assim, é para um outro tipo de público, mas os armários da Ornari,
eles variam de 1,5 e 1,5 centímetro. Então você consegue fazer na sua casa o que você bem entender. E teoricamente a Ornari não é uma marcenaria. A Ornari é uma empresa, teoricamente, né, de planejados, mas ele é feito inteiro sob medida. Ah, o Leandro tá falando que ele é marceneiro também. Então tá bom, aí você vai me ajudando aí se eu estiver falando algumas besteiras, beleza? A Débora falou que fiz Todeskine e aconteceu isso. Então, Débora, as empresas, as fábricas não são responsáveis pelo que você compra nas lojas e pelo que as lojas entregam, né? Então, você comprou isso, você comprou esse fechamento aqui e você assinou esse fechamento. Então, você tem que ver, na hora que você vai assinar um executivo, você tem que prestar atenção, não é só assinar e pronto e acabou, certo? Então, isso daqui tem uma diferença. E agora a gente vai falar das profundidades do armário, tá? Então, ó, quem é do grupo aqui, eu mandei, amei a porta de vidro que você colocou num projeto. Fala sobre essas portas, são de correr? Não, Luciane, são de abrir. Depois eu falo. Nossa, hoje tá difícil, porque tá faltando as palavras, eu tô esquecendo. Ai, me perdoa. As dimensões, beleza. Então, eu mandei pra vocês, pro grupo, quem é do grupo aqui, eu mandei 3 imagens antes de começar a live. Eu mandei essa aqui, que tem as medidas de casaco, vestido, saia, bolsa, calça, enfim. Eu mandei isso daqui para quem é do grupo. Quem não é do grupo, aqui tá o telefone. É só mandar uma mensagem para mim com o seu nome e eu ponho. Não consigo entrar no grupo. Talvez você até tenha entrado e não tenha sabido ainda, porque não é um grupo comum. Então, assim, ó, vocês receberam isso aqui, certo? Receberam este aqui também, que tem medida de gravata, medida do cabide, medida de bolsa, de sapato, tem medida de tudo. E aqui um esquema na lateral. Receberam, né? Beleza, tá bom. Então, se a gente... Vamos partir do princípio desse esqueminha aqui, que o cabide tem 45 centímetros. Deixa eu ver. Isso aqui não vai focar nunca, né? Nem eu tô enxergando isso. Então, aqui tem um cabide que tem 45 centímetros, certo? Então, ó, vamos pegar um armário de lado. O cabide fica no meio. E ele faz isso aqui. 45 centímetros. Dá pra ver? Acho que dá. Beleza. Se a gente tem um armário com profundidade de 50... Como que faz o 5 ao contrário, Jesus? Significa que nós temos 2,5 centímetros apenas desse lado e 2,5 centímetros apenas desse lado. Numa jaqueta dessa, como eu estou usando, 2,5 centímetros é o suficiente? E vai fechar essa porta em cima dessa jaqueta grossa que eu estou usando? Não. Então, logo, um armário com 50 de profundidade não é o armário ideal. Quem já tem, não tem o que fazer. Mas se você está fazendo um armário novo, então é ideal que você se pegue nisso, porque na hora que você botar um casaco aqui, toda vez que você for fechar a porta vai ficar meio entreaberta, porque as mangas dos casacos vão ficar empurrando a porta para fora. Então, com esse esqueminha aqui, você tem como saber quais são as medidas necessárias para você poder fazer o seu armário. A Débora falou, eu fiz de 60, tá perfeito. Um armário de 60 é excelente, você consegue colocar um sobretudo, você consegue fazer tudo.
nesse armário, até esconder alguém. O Marcos que não me escute. Mas o meu armário não tem 60, não. Na verdade tem. Tá bom, deixa pra lá. Enfim. E aí, então o ideal é que a gente tenha de 55, 57 eu acho que é um número bom. Deixa eu ver como é que escreve 7. 57 a... Isso não, 60. Isso. A 60 centímetros de profundidade, beleza? Então, ó, isso daqui eu tô fazendo para a porta de abrir. Para a porta de correr, você precisa pegar isso aqui e acrescentar o trilho, que é mais ou menos aí uns, sei lá, tem trilho de 60 milímetros. Dá para fazer esse armário aí com 66, mais ou menos. Então, seria... ...66 com trilho. Eu quero entrar nesse grupo. Aqui, ó. É só mandar uma mensagem para esse telefone e mandar teu nome que eu te cadastro lá. Beleza? Então, ó. Aqui é sobre as profundidades ideais. Certo? Agora vamos falar sobre as ferragens, tá? Nós temos, ó, o Renato botou aí o telefone pra mim. Obrigada, querido. Então, ó, eu tô cansada mesmo hoje. Vocês me perdoam, por favor. As ferragens. Então, 970560550. Kendall, é isso mesmo. É esse telefone mesmo. Pode me mandar um WhatsApp com o seu nome. No final da live eu te cadastro, tá? E o que era mesmo? Hoje tá difícil. Peraí. Das ferragens, caramba! Bom, vamos falar de corrediça, tá? Nós temos 3 tipos, deve ter mais, tá? Mas eu vou te falar o mais básico aqui, são 3 tipos de corrediça. Não tô falando de gaveta touch, nem nada disso, é as corrediças básicas para abrir a gaveta e fechar a gaveta. Então, nós temos a corrediça, obrigada, Elaine. Nós temos a corrediça comum, que tem aquelas roldaninhas em poliéster, tá vendo aqui, ó? Vocês já devem ter visto essa gaveta, muita gente deve ter essa gaveta em casa, né? Então, é uma corrediça, é a mais barata que existe. O ideal é que ela não seja posta em gavetas muito grandes. Eu já morei numa casa onde tinha esse tipo de corrediça para uma gaveta de 1 metro. E era uma ginástica, porque eu tinha que puxar a gaveta para abrir e empurrar a gaveta para fechar, e as roldaninhas já estavam todas comidas, enfim, aquela coisa. Então essa é a mais barata que existe. Quem é marceneiro aqui pode me falar quanto é que custa o par dessa corrediça aqui, por favor. Então, o ideal é que ela seja posta em gavetas pequenas, né? No máximo com 50 centímetros de largura, e que não tenha muito peso nessa gaveta, tá? Eu tô aguardando os marceneiros de plantão aqui me falarem quanto custa. 5 reais, pronto. A Josi falou que já pagou 8 reais, tá aqui. 5 reais, 8 reais no par dessa corrediça. A pior coisa que existe eu tenho no meu closet. Bom, mas não é que é a pior coisa que existe, Patrícia, é porque se de repente você for colocar numa gavetinha pequena e que não vai ter peso, ela pode funcionar bem, entendeu? O Alexandre falou que a esposa dele já tá com um bíceps de 52 centímetros. Só de fazer esforço para fechar e abrir a gaveta. Pô, Alexandre, imagina um murro dessa mulher. Bom, agora a segunda corrediça
é a corrediça telescópica. Tá vendo? Ela tá aqui na lateral dessa gaveta. Não uso mais esse modelo, o Luciano falou. Muitos marceneiros não usam mesmo, porque é dor de cabeça predatada, né? Porque o cliente ficar te ligando o tempo todo para reclamar da corrediça, não dá. Então, ó, e aí tem essa corrediça aqui, é a telescópica. O que é legal? Porque ela tem uma extração total da gaveta, você consegue ver que você consegue puxar a gaveta até o final, e ela tem uma trava que faz com que a gaveta não caia no seu pé quando você puxe, certo? Meninos, marceneiros, quanto é que custa essa corrediça aqui, por favor? Eu aguardo aí vocês me falarem quanto custa essa Eu tô lembrando da mulher do Alexandre. Foi mal, Alexandre. Luciano falou que custa R$11, tá? Então, você fala, putz, mas é pouco, né? Putz, R$11, R$15 é muito pouco, mas aí a gente tá falando de 3 vezes mais do que o valor da corrediça comum, correto? Luciano falou que é de 9 a 15. Vamos pegar o maior preço, tá? Então, a gente está falando que é 3 vezes ou pelo menos o dobro do valor da corrediça comum. Dá para você fazer o mesmo orçamento com corrediças comuns e corrediças telescópicas para sair o mesmo preço? Não, não dá. E, por último, nós temos a corrediça invisível. Porque você não vê a corrediça na lateral da gaveta, aqui, ela fica por baixo Eu tô falando só das corrediças nacionais, tá? Porque a Ivy tá falando que tem nacional e tem importada, tem sim, inclusive essas Tem algumas corrediças como essa daqui, essa invisível, que é da Bloom, que é uma empresa austríaca, que é o top das galáxias, é top que tem que falar, que é o top das galáxias das corrediças e das dobradiças, então ela é mais cara mesmo, mas tem uma garantia aí quase que vitalícia, né? Então, putz, não tem o que falar. Bom, essa aqui, ó, quanto mais gaveta, mais caro sai o armário por causa das gavetas. A gente vai chegar aí, Patrícia, porque talvez não precise colocar tanta gaveta assim. O Leandro tá falando que essa varia de 45 até 180 reais o par, certo? Então, ela tem uma extração total, muitas delas vêm com amortecedor, que você empurra a gaveta e ela vai embora sozinha, e a Débora tá falando que ela não vê a dela. Claro, Débora, por isso que você tá dizendo que toda esquina é cara, é porque você colocou os melhores acessórios no seu armário, certo? Beleza. Bom, agora, deixa eu olhar ali na minha cola. Bom, a gente já falou das roupas, do tamanho das roupas, e aí eu queria falar o seguinte, como que você organiza esse armário, né? Primeiro que as peças que você usa todos os dias, é melhor que você ponha na frente. Com um armário com 60 centímetros de profundidade, vamos supor que aqui estejam as duas portas de abrir. E aqui nós temos 60 centímetros, né? Com 60 centímetros de profundidade, a gente consegue colocar as roupas dobradas aqui, aqui, aqui e aqui. Correto? Se a gente pega as camisetas, a Bloom é a melhor e dá garantia de 5 anos. Beleza, Leandro. Leandro me corrigiu aqui. Bom, então, como a gente tem 60 de profundidade, a gente consegue dobrar as roupas de modo que caiba uma roupa atrás. Aqui tá a parede, tá? Eu tô olhando de cima. Então, de modo que caiba uma roupa atrás e uma na frente. Faz sentido as roupas que você pega todos os dias, você colocar aqui atrás do armário? Não. Faz sentido as roupas que você menos usa. Então, as que você mais usa, você traz pra frente do armário, certo? É uma diquinha boba, besta isso, mas faz toda a diferença. Outra coisa, os sapatos. Como que você guarda sapatos no armário? Vou fazer de novo esse mesmo desenho aqui, ó. Parede tá ao fundo, aqui nós temos o armário.
Aqui, a porta. Qual é o ideal para guardar o sapato dentro de um armário desse? Então, geralmente, o pé é que eu calço 39. Então, não é muito... não é padrão. Mas, geralmente, para a mulher, né, 30 centímetros, 27 centímetros cai um sapato de mulher. E para o homem, 32 centímetros já cabe um par de sapato para homem também. Então, como que eu costumo fazer? Você calça 39 também, Luciene? Eu me dou super bem nas liquidações, porque ninguém calça meu número e eu encontro os melhores sapatos. Então, como é que eu faço? Ó, então, eu pego, venho com um sapato aqui, um tênis, certo? Ponho ele aqui no fundo e venho com o par dele e ponho na frente. Aí, o que você pode falar sobre a colmeia? É melhor que prateleiras grandes? Eu vou chegar aí, Kendall, vou falar, tá? Aí você vem com outro sapato. Aí você vem com outro par de sapato aqui. Vocês notaram que eu tô colocando o par ao contrário? Porque geralmente as pessoas colocam um pé um ao lado do outro e eu tô colocando um pé atrás e um pé na frente. Vocês conseguiram ver isso? Porque a gente não quer agachar e olhar. Geralmente quem tem prateleira com corrediça, ok. Mas quem não tem e guarda os sapatos na última prateleira ou as prateleiras são fixas, então o ideal é que guarde os sapatos dessa maneira, porque assim você consegue ver todos na frente. Então, olha, você abre a porta e você vê o vermelho, o preto, o verde, o amarelo, não sei o que, e você sabe que na frente está o pé e atrás dele está o outro. Então, desse jeito, pode ser que nesse espaço caiba, por exemplo... Peraí. E a última aqui, ó. Os sapatinhos mais feios que vocês já viram. Vou pôr o cadarço porque ficou esquisito esse desenho. Tá bom. Vou pôr o cadarcinho nos sapatos aqui, porque ficou esquisito mesmo. Ó. Então aqui a gente conseguiu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pares de sapato. Se a gente tivesse posto 2 parzinhos, a gente teria 1 par, 2 pares, 3 pares e 1 pé. E aí esse pé você teria que fazer... isso daí, esse negócio de colocar um atrás e um na frente não ficaria legal. Então, o ideal para você guardar sapato num lugar onde não tem corrediça, e até onde tem corrediça, porque você consegue ver todos os pares, né, de uma única vez, o ideal seria colocar um atrás e um na frente, um atrás e um na frente, e assim sucessivamente. E as botas? As botas do mesmo jeito, só que você precisa de uma prateleira mais alta, Nena, para poder encaixar os canos, tá? Bom, agora vamos fazer um armário? Vamos desenhar um armário que aí a gente já mata isso daí. Beleza. Ah, obrigada, Elane. Compartilhou o vídeo. Muito obrigada. Bom, vamos fazer um armário porque eu acho que é mais prático a gente fazer para a gente poder aprender, beleza? Aprender não. Eu não posso falar isso, né? Que eu tô ensinando. Eu tô fazendo do jeito que eu faço com os clientes, tá bom? Coloca macarrão de natação. Macarrão de natação? Macacão de natação? Talvez seja isso. Eu não entendi bem não, Regina. Então vamos lá, ó. Vamos pegar uma parede
vamos pegar uma parede básica, tipo 2 metros, certo? Que tal? 2 metros, eu vou tirar isso daqui, depois a gente vê o telefone. Então, ó, temos uma parede aqui, vamos supor, tem uma porta, geralmente os apartamentos são assim. Vem uma porta aqui, aqui tem o teto, e aqui nós temos 2 metros. Como fazer um armário aqui? Então, ó, é do jeito que eu faço, tá, gente? Não é assim que deve ser feito um armário, mas é como eu faço. Então, ó, eu dividiria, vamos supor que seja um casal, tá? E aí eu dividiria esse armário aqui em 2 módulos. Porque é chato quando a mulher fica com a roupa dentro do quarto e faz o cônjuge colocar a roupa lá no outro quarto, né? Então o marido ou a mulher sai do banho e sai no vento para poder ir no outro quarto. Então, assim, eu gosto de deixar pelo menos as coisas do dia a dia do casal juntos, no mesmo lugar, no mesmo quarto, tá? Então, vamos partir aqui como se a gente fosse o lado dela e dele. Então, ó, vamos partir do princípio que vai ter maleiro, que é um armário comum. Existe o cabideiro pneumático também, que você põe lá em cima e você consegue puxar esse cabide. E aí esse cabide iria aqui, ó. A gente não tem maleiro e a gente consegue aproveitar desde aqui de cima. Mas eu tô fazendo no mais barato que a gente poderia, tá? Então, ó, lado dele, vamos supor que ele trabalhe, não sei, que tenha camisas, trabalhe com terno e tudo mais. Na nossa listinha aí, tá escrito que o terno tem... Cadê? Não tô enxergando nada, caramba! Tá aqui, ó, 1,10 m, certo? Então... precisamos de 1,10 m aqui para poder colocar o terno do senhor e ainda deixar um espaço. É 1,10 m junto com o cabide, tá? Junto com tudo. Então, vamos deixar aqui 1,10 m. Aí, pra gente eliminar as gavetas, o que eu ponho em gaveta? Eu ponho em gaveta tudo que eu não consigo dobrar e manter dobrado, né? Por exemplo... lingerie, não tem como dobrar e colocar uma em cima da outra. Meia, não tem como dobrar. Roupa de ginástica, aquelas camisetinhas que a gente vai pra academia ou que faz corrida, elas escorregam demais, meu Deus, não dá pra fazer uma pilha disso. Então, roupa de ginástica eu acho bacana. Biquíni, sunga, cueca, aquelas camisolinhas, né? Aquelas camisolas que mulher gosta, que são mais fininhas, não dá pra dobrar. Algum short, tipo short doll, não dá pra dobrar também. Então, o dobrar que eu digo é dobrar e empilhar, tá? Então, essas coisas que são mais moles ou que não dá pra empilhar, eu ponho em gaveta, certo? Partindo do princípio que homem não tem camisola, não tem biquíni, não compra tantas meias calças, não tem tantos sutiãs assim, não tem calcinha, tomara que não, né? Que não tem calcinha nem nada disso, e que o homem é mais prático, né? E é mais objetivo, então de repente, ó, duas gavetas para ele seria o suficiente. Porque uma ele vai colocar 5 cuecas, a outra ele vai pôr 5 cuecas e 5 meias, e aqui vai colocar um calção do futebol, uma camiseta do futebol e um par de meia. Porque o homem é assim, ele é sucinto e super objetivo. Então, de repente, isso daqui é o suficiente, certo? Aí, onde ele guarda, de repente, camiseta, na verdade, eu preferia inverter isso. Ó, vamos deixar esse espaço aqui e eu boto as gavetas aqui, ó. Desconsidera isso aqui.
tá? Desconsidera. Então, ele precisa de 2 gavetas apenas. Aí, onde ele põe camiseta, o Luciano tá falando assim, ó, ops, 7 cuecas e 7 meias, beleza, cabe aqui, porque a gente tem 1 metro, Luciano, então, ó, cabe cueca aqui pra caramba. Então, e aí onde ele põe camiseta, moletom, as malhas, né, porque assim, não é legal você colocar a malha de lã mesmo pendurada em cabide, porque ele fica com aquelas marcas no cabide, então é legal dobrar, né? Então, aqui ó, de repente seria bacana a gente fazer 2 divisórias. Como a gente tem 1 metro aqui, a gente consegue ter isso aqui mais ou menos com 30 centímetros cada um. E aí é o suficiente. Por que eu ponho as divisórias? Porque para não cair as pilhas nas laterais e não misturar uma pilha com a outra. Então aqui ele consegue colocar camiseta, a calça de moletom, bermuda, malhas. Viu? Então a gente já conseguiu colocar todas as roupas penduradas, camisetas, bermudas e malhas. Conseguimos colocar as cuecas e as roupas do futebol. Ainda sobrou um espaço aqui que a gente pode fazer uma prateleira aqui embaixo para sapato. Para os 2 pares que ele tem, porque um ele vai trabalhar e o outro é o tênis que ele usa para final de semana, né? E ainda sobrou mais um espaço aqui, ó, para pôr os sapatos da mulher dele. Não, brincadeira. Mas caso ele seja um aficionado por sapato, por tênis, tem gente que gosta mesmo de tênis, né? Tem homem que gosta. Então, ele consegue colocar. Então, ó, em 1 metro quadrado, a gente conseguiu colocar aqui, ó, põe a mochila do futebol, põe as coisas e aí põe um edredom enrolado aqui, enfim, e utiliza isso. Então, em 1 metro quadrado, a gente conseguiu, um metro linear pelo pé direito, a gente conseguiu colocar os ternos, as camisas, a gente consegue colocar camiseta, bermuda, moletom, cuecas, meias, as roupas da academia e os sapatos, viu? E com isso, a gente só tem 2 pares de dobradiça, de corrediça. Então, esse armário, ele é um armário super barato, ele cumpre a função dele de guardar, conseguir guardar as coisas dele, do homem, né? E sem custar muita grana, porque ele é um armário super simples de fazer. É verdade que de vez em quando deve deixar o armário aberto para arejar? Ângela, existem alguns desumidificadores para dentro de armário, é o que eu uso na minha casa. Por quê? Porque eu tenho mania de tomar banho com a porta aberta do banheiro. E aí quando eu tomo um banho tinindo de quente. Então toda vez que eu saio do banheiro, as portas e a janela estão todas escorrendo água, sabe? Então eu uso desumidificador. Tem alguns até elétricos que você pode colocar, se tiver alguma tomada dentro uma caixa de passagem com alguma tomada, dá para você colocar lá que ele tira a umidade, né? Porque raciocina comigo, se eu deixar a porta aberta, vai entrar mais umidade, no meu caso ainda, entendeu? Então eu uso isso. Vamos fazer o lado dela aqui. Acho que 1 metro não vai dar. Vamos ver. Então mulher tem o quê? Mulher tem vestido, mini vestido, tem saia, bermuda, calça, tem leg, tem vestido longo, tem um vestido pra noite, tem um vestido mais ou menos, que é surrado, mas ela não quer se desfazer dele. Aí tem chapéu, aí tem bolsa, aí tem, enfim, tem uma infinidade de coisas. Como que a gente poderia colocar essas coisas dentro desse lado aqui dela, por exemplo, tá? Então, pegando a nossa tabelinha, isso, em 1 metro, a Maria tá até palpitando, em 1 metro. Então, ó, vamos partir do princípio que a gente tem que fazer isso em 2 metros, tá? Então, vamos pegar aqui a nossa tabelinha. Então, a gente tem
que um vestido longo tem 1,40 m e um vestido curtinho tem 1,20 m. Tem acessórios aí, tem que fazer mágica. É, vai ter que fazer, Luciano. Então vamos lá. Primeiro que para mulher não devia ter um maleiro, né? A gente já devia começar com cabideiro pneumático. Aliás, vamos fazer isso. Ó, vamos começar aqui então com um cabideiro pneumático aqui. Quanto custa um cabideiro pneumático, ô Luciano? Me ajuda aí. Quanto custa um cabideiro pneumático? Eu tenho um guarda-roupa de 4 portas só para as minhas coisas. Ah, Renato, você é uma exceção à regra. Mas você não deve ser casado, porque se você fosse, era 4 portas para sua mulher e uma para você. Bom, me ajuda? R$145. Beleza. Então, ó, podemos colocar aqui. Se o vestido longo da mulher tem 1,40 m, vamos deixar 1,50 m. Vamos partir do princípio que aqui tem 2,50 m, tá? De pé direito. Então, 1,50 m. Beleza. Aqui a gente conseguiria guardar os vestidos longos, os vestidos curtos e as camisas. Certo? Aqui, se a gente pegar o vestido longo e for fazendo em ordem de tamanho, vai sobrar um buraco aqui. Esse buraco, a gente pode guardar uma caixa tipo um porta-joia. Você abre e tem lá todas as suas bijus, todas as suas coisas, beleza? Aí, seria interessante também um lugar para criar uma certa simetria. Não que eu me importe com isso, porque na verdade eu vou mais pela parte funcional. Aqui ela põe as roupas dobradas. E como ela tem umas camisetinhas menores, às vezes até dá um jeito de dobrar e botar 2 peças num nicho. Aí nós temos as gavetas. Aqui nas gavetas o que vai? Vai calcinha, vai sutiã, vai meia, vai segunda pele, vai aquelas roupas de ginástica, biquíni e tudo mais. Só que, lembrando, você fala, putz, mas só 2 gavetas? Gente, nós estamos falando de uma gaveta de 1 metro. Ó, 1 metro é quase isso aqui, ó. Então, é uma gaveta muito grande. Então, cabe bastante coisa. Eu tenho uma gaveta de 90 centímetros e cabe muita coisa nessa gaveta de 90 centímetros. As calças dele entram aqui, ó, no cabide, tá? E aí, a gente ainda tem espaço aqui para botar os sapatos dela. Ó, para você ter uma ideia, em 1 metro cabem 5 pares de sapato atrás, 5 na frente. São 10 pares de sapato por prateleira. Então, nós temos 20 pares de sapato dela só aqui. E mais uma prateleira dele, já são 30 pares de sapato. Então, é um armário. A gente só tem 4 gavetas, né? Se você não quiser colocar corrediça aqui, não tem necessidade. E com essas 4 gavetas, você consegue montar. A coisa mais cara que tem aqui mesmo é o cabideiro pneumático. Que embora o Luciano tenha dito que custa R$145, quando você for numa loja, ele vai sair por 900. Mas paciência, é assim que funciona. Uma dúvida, quantas portas teria esse armário se fosse de correr? 2. São 2 módulos, uma que corre para lá e outra que corre para cá. Se fosse de abrir, são 4. 4 de 50 centímetros, tá? O que mais? O que mais? Mais alguém tem alguma dúvida? Roupas de cama. Ângela,
Pô, você também tá querendo que eu faça milagre, né? Ou a gente coloca no roupeiro dele aqui, ou então você tem que colocar as roupas de cama e de banho num outro armário. Não dá para ter tudo, né? Não dá para ter dois corpos no mesmo espaço. Então a gente tem que priorizar. Eu acho que é muito melhor você sair do banho e se trocar, né? E poder pegar a roupa de cama num outro lugar do que você dar prioridade para a comodidade de pegar a roupa de cama aqui e ficar sem as suas roupas de trabalhar de manhã. E aí, gente, mais alguma dúvida? Deixa eu ver que horas são. 10:06. Daqui a pouco o Facebook expulsa a gente. O que mais? Só isso? Deu certo? Tô pensando em planejar um no corredor. Faça isso. Para um roupeiro não precisa ter 60 centímetros, tá? Você pode fazê-lo mais curtinho. Cinto, coloca na gaveta ou pendura no cabide. Elaine, tem gente que gosta de enrolar os cintos e botar na gaveta. Tem gente que prefere que tem um cabideiro próprio para cinto. Tem gente que prefere abrir a porta e ter um cinteiro dentro, entendeu? Então isso depende de como que você guarda. As portas de vidro de abrir não são muito pesadas? Olha, elas são pesadas tanto quanto a de MDF, mas as dobradiças, elas aguentam. Geralmente são 5 dobradiças e elas são feitas para isso, então aguenta. Porta de espelho ficam muito caras? Fica, Eliana, desculpa. Porque não é de madeira, né? Ela é inteira, ela tem um caixilho de alumínio em volta e recebe o vidro na frente. Então ela fica um pouquinho mais caro, sim. Portas de espelho, vergonha da minha sapateira enorme. Olha, Ive, não tenha vergonha da sua sapateira enorme, porque eu adoraria ter uma sapateira enorme, porque eu tenho muitos sapatos. Mas hoje eu tô comprando um sapato e tô me desfazendo de outro. Eu compro um e me desfaço de outro, porque eu tô numa sessão limpeza. Falando em sessão limpeza, ó, eu mandei pra vocês, é de um parceiro do Viva Decora, um diagrama do guarda-roupa. Vocês receberam isso aqui? Certo? Para que serve isso? Na verdade é o seguinte, ó. Aqui tá escrito: você usou essa roupa nos últimos 6 meses? Se sim, guarda. Se não, aí ele pergunta: você vai experimentar? Coube? Se não coube, doa. Entendeu? Isso aqui é um kit para você se livrar da culpa e fazer uma faxina no seu guarda-roupa. Porque você tem muita coisa aqui que você não usa mais. Vidro dá para aplicar na porta de MDF? Dá, Leandro. Dá para você pegar um espelho, eu já fiz isso. Pega o espelho e cola direto na porta. Dá para fazer isso. Eu não gosto muito, mas dá para fazer. Então, guarda-roupa reflecta, indica. Ah, Lucas, boa. Ó, guarda-roupa com porta reflecta só se você morar num showroom de loja ou se você for uma pessoa maníaca por organização. Se você colocar suas roupas por ordem de cor, por ordem de tamanho, e sempre manter as roupas super bem dobradas, a porta reflecta, ela casa super bem, porque você vai conseguir ver as roupas que estão por trás. Se você é do tipo que você tira a roupa de baixo e faz assim e empurra para lá, é melhor não. Porque ela vai ficar aparecendo. Só o fato de você ter roupas coloridas aqui já fica ruim. Se você for numa loja e tiver uma porta reflecta, você vai ver que assim, todas as roupas são ou camisas brancas, né? Ou camisas cinzas, todas, ou camisas pretas e tá tudo sempre arrumadinho, né? Uma caixinha ali pequenininha e a gente sabe que em casa não é assim. Então, já teve cliente que queria porque queria essa porta reflecta. Eu falei para ele, olha, ou põe o espelho
ou põe vidro. Falei, pra que essa porta que espelha parte e parte fica transparente? Então, assim, eu não gosto disso, mas isso sou eu. Então, eu sou bagunceira mesmo e se eu tivesse essa porta na minha casa, acho que eu ia morrer. O Leandro Florentino tá falando, eu tô falando que dá. Ok, Leandro, eu sei que dá pra colocar o espelho, eu só não gosto de fazer isso. Eu só faço isso, eu só ponho o espelho grudado na porta do armário quando eu tô fazendo uma adaptação ou uma reforma. Vamos supor, você já tem o armário, tá lá com as portas de madeira, feio pra caramba, né? Já tá antigo, não sei o quê. E eu quero dar uma revitalizada, eu compro os espelhos e mando colar em cima das portas, né? Eu não gosto muito, mas dá uma outra cara e fica muito mais barato. O que eu costumo fazer também, se o recheio do armário, se isso aqui tá bom, eu costumo trocar só as portas. Foi o que eu fiz recentemente num projeto, que eu até fiz um vídeo, onde tem umas portas todas brancas. Elas eram de madeira e tinha uma madeira mais escura, com uma madeira branca e tinha um vidro bronze, era uma mistura. Aí eu peguei e mandei trocar e coloquei todas com vidro branco. Ficou muito bonito. Não é barato, porque a gente está fazendo portas, além de vidro, está fazendo sob medida, né? Então, por exemplo, tinha porta de 45,6. E tudo que é feito sob medida, né? Especial para alguém, sai mais caro. Ficou lindo esse projeto, obrigada. E ficou bem bacana. Eu coloquei uma TV também, consegui colocar uma TV que tinha um nicho, um buraco onde ela era embutida, e aí eu consegui colocá-la por trás do painel. E esse painel Move, que é o nome, ele é muito legal, porque embora ele tenha o vidro na frente, você põe a TV, mas ele tem todas as conexões embaixo do vidro, então você não precisa tirar o vidro, pegar a TV para conectar, por exemplo, um pendrive, né? Ele tem vou desenhar aqui, peraí. Ele tem é muito interessante esse painel para colocar dentro do quarto e para colocar a TV. É assim, ó. Olhando de baixo. Então ele tem uma partezinha, porque ele tem a profundidade. Aí aqui ele tem HDMI, tem USB, e tem várias entradinhas aqui embaixo. E aqui sobe o vidro. Eu tô olhando por baixo, tá? Então, teoricamente, o vidro vem até aqui. Eu só tô dando uma olhada. E aí tem o recorte do vidro, que é da TV. Então, você consegue, aqui embaixo mesmo, você consegue colocar um novo aparelho aqui, por exemplo, e consegue colocar o cabo aqui. Todos os cabos já ficam ligados o tempo todo, mas caso você queira ligar um rapidinho, dá para ligar aqui na frente. Chama painel Move. É isso aqui, ó. Ai, como que é o M? Eu pareço retardada escrevendo ao contrário, né? Fala assim, a moça não sabe escrever reto, mas é porque eu tô escrevendo ao contrário. O problema é que mesmo com esticador eu também prefiro o perfil de alumínio que fica mais bonito, sim. Espelhos comuns ou espelho champanhe? Ah, Débora, depende do que da decoração do seu quarto, né? Eu gosto de espelho comum e teve um outro projeto que eu fiz que eu usei espelho champanhe, que ficou bem bonito. Então depende da decoração, eu gosto dos dois. A cor do guarda-roupa tem que ser da mesma madeira que a cabeceira? Não, Ana, não precisa. Inclusive, se você não quiser que a cabeceira seja de madeira, nem precisa também. Você pode fazer estofada, não tem que combinar, não. E o som da TV nesse painel? Boa, Luciene. Ele tem uma abertura. Ele tem uma abertura aqui por baixo que faz com que o som saia. Ele não é um som super fiel, né? Do tipo, nossa, que som. Mas a gente parte do princípio que o quarto também não é um surround que você vai colocar, né? Esses painéis existem para a sala. Nesse caso, eles pedem para que seja conectado um sistema de home theater ou de caixa acústica. O closet conjugado com o quarto, com portas ou não? Madalena, eu gosto de pôr porta em tudo.
embora o nome seja closet, se ele não tiver, se ele for conjugado com alguma coisa ou não tiver dentro de um espaço onde eu consiga fechar a porta dele, eu prefiro pôr porta, porque as roupas pegam um pó, né? Então, às vezes, um closet aberto, quem tem sabe que eu não tô mentindo. Você vai pegar uma roupa e às vezes ela tá cheia de pó aqui, porque não tem pra onde correr, né? Você não usa tudo o tempo todo, todo dia, e não vai ficar aspirando, né, os ombros das roupas o tempo todo. Então, eu prefiro pôr porta. Que mais? É isso, gente? Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Semana que vem nós não temos live. Não tem, porque eu vou viajar com o meu amor de moto para o Paraná. E então eu não vou fazer, a gente vai viajar num feriado prolongado, então eu não vou fazer a live na quinta-feira que vem, tá? A próxima quinta, não essa que vai vir no dia 7, a outra vai ser sobre a disposição de sala. Mas tem uma coisa que eu vou fazer na semana que vem que eu acho que vai ser bem interessante. Estou pensando em fazer ou na segunda ou na terça. Eu estou pensando em fazer um vídeo, não vai dar para fazer uma live porque a minha internet do celular não é tão boa. Mas eu estou pensando em ir numa marmoraria, porque lembra da live que a gente fez passada sobre os pisos? Então, o pessoal ficou com muita dúvida, não do piso, mas dos mármores, porque eu fiquei falando que o mármore travertino não era mármore de verdade, enfim. E aí eu falei aquelas coisas dos granitos e tudo mais, e aí as pessoas estão me perguntando sobre qual é o melhor granito, qual que é o mais duro, qual que é mais bonito, qual que dura mais, qual que risca mais. Então, aí eu pensei, eu marquei com um parceiro para fazer um vídeo lá na marmoraria. Então lá a gente tem todas as amostras e como ele trabalha só com isso, ele vai conseguir falar pra gente com mais propriedade os prós e os contras de cada pedra, tá bom? O que é pedra de primeira linha, de segunda linha, o que é um refúgio, né? Por que custa mais barato de um lado e custa mais caro no outro, enfim. Então, Luciane, não fica com medo, a Luciane tá com medo de viajar de moto. Eu já fui para o Uruguai de moto e foi muito legal. Tirei minha carta recentemente. Uhul! Consegui! Depois de 3 exames que eu fiz e reprovar, eu consegui passar no 3º exame. Mas não é porque eu não piloto bem, não. Eu piloto bem. Agora vamos ver. Então a gente vai viajar, por isso que nós não vamos ter a próxima live. Então eu queria saber o seguinte: o que vocês acharam dessa ideia do negócio do mármore? Que tal? Eu acho que do mármore, do granito. Semana que vem vou fazer esse vídeo lá e aí eu acho que vai ser legal. Certo, meninos? Certinho? Então tá bom. Ó. Parabéns pela CNH, muito obrigada. Agora eu sou a categoria... Eu nem sei qual que é o nome, acho que é A e B. Pô, eu entendo de decoração, não entendo nada. Top das galáxias, muito bem, Luciano. Bom, gente, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens. Se você, quem tá aqui e não tá no grupo, se quiser, é só adicionar aqui, ó, esse telefone. Tem sempre mensagens de dicas de decoração e primeiro vai para lá e depois vem pro Facebook. Então, esses mimos aqui é só para quem tá no grupo. E quem tá afim é só entrar aqui, tá bom? Não, eu não vou pilotando ainda, só quando eu comprar a minha própria moto. Aí eu já falei que no final do ano eu e o Marcos vamos fazer uma viagem para a Serra do Rio do Rastro, porque é um lugar maravilhoso que tem lá em Santa Catarina e eu quero ir. Rita Sanz, por favor, me responde. Qual foi a pergunta, Rita? Vai, pode fazer de novo que eu dou uma olhada. Porque passou, eu acabei não vendo. Pode perguntar, Rita, que eu vou responder.
Obrigada, Luciano. Ai, que bom que você curtiu a live. Ale, Alessandra. Vamos lá, Rita. Qual foi a pergunta? Agora a gente vai ter que esperar a Rita perguntar, hein? Obrigada. Boa viagem. Obrigada, Fabi, Lu. A Dani gostou da live. Que bom, Dani. Fico muito feliz. Lindo, pertinho daqui de casa, a Serra do Rio do Rastro. Ó, Luciano, então eu até posso passar aí, hein? Passo aí, tomo um café com você, conheço sua marcenaria. Que tal? Combinado? Bom, a Rita não se pronunciou mais, né? Então eu não sei qual foi a pergunta da Rita. Então é isso, gente. Dia 7 vou comemorar meus 5 anos de casada. Parabéns, Ju. Obrigada, Maria José, Sinara, obrigada. A Elaine perguntou aqui de última hora. Película espelhada nos armários funciona? Funciona só se ele for de vidro transparente, né? Porque senão não aparece. A Rita falou, mandei sim. Então tá bom, gente. Ó, beijo. Eu amo vocês de coração. E tô muito feliz pela nossa live, pelo nosso grupo e pelas mensagens. Muito obrigada, viu, gente? Ó, um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana pra vocês, tá bom? Beijão, meninos, meninas. Tchau, tchau.